Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? É com alegria que nós estamos juntos. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma semana de muita alegria, né? E como Deus tem nos abençoado. Nós que estamos aqui com todo esse momento relativo ao nosso pastor presidente, nosso amado pastor, nós somos muito gratos à oração dos irmãos, à persistência dos irmãos, porque está chegando o momento em que a misericórdia de Deus transborda na vida de meu pai, né? Então, graças a Deus, está muito perto o momento em que nós vamos ter o culto da vitória. E essa semana, como mamãe já disse, hoje é sexta-feira, como mamãe já disse, essa semana é uma semana de muita alegria, porque a sedação foi retirada, ele está tomando remédio para dor, provavelmente amanhã já se faça, no mínimo, a cirurgia da coluna, quem sabe todas as cirurgias, e mesmo sendo um momento difícil para todos nós estamos em pé, o Senhor está nos sustentando e o Senhor está abençoando a sua igreja. E estamos fazendo exatamente aquilo que Ele com certeza deseja que façamos. Nada de parar as coisas. Avançar, avançar, avançar. Trabalhar, trabalhar. E já já o Senhor nos dará a vitória. Amém? E, amados, no próximo domingo, que será exatamente dia 26, próximo domingo, dia 26, nós estaremos trabalhando com a lição número 5. Só lhe deu glória, vivendo para a glória de Deus. Acho que foi maravilhosa a lição 3 e 4, quando nós vimos o quanto, irmãos, o quanto de sofrimento o povo de Deus foi submetido ali no primeiro, segundo e terceiro séculos, mas o quanto Deus abençoou aquele povo, o quanto Deus abençoou aquele povo. E a lição número 5, quando eu a escrevi, eu estava pensando em uma rápida, mas profícua revisão de tudo aquilo que foi a igreja primitiva, né? E quando você pensa em igreja primitiva, você pensa em uma igreja absolutamente, extremamente amorosa, dominada em absoluto pelas nossas queridas premissas do Evangelho. Premissas do Evangelho. Então, veja que nós aqui trabalhamos com o assunto vivendo para a glória de Deus, e é muito interessante notar isso. Na medida em que você vive para a glória de Deus, você vive uma vida tão diferenciada, tão própria, tão única do Evangelho, tão absolutamente diferenciada, que você se torna alguém inconveniente para a vida em sociedade, e a consequência é a perdição. É sempre assim. Você vive no Evangelho, então você para de mentir. Você vive no Evangelho, você para de roubar. Você vive no Evangelho, você para de trair. Você vive no Evangelho, você passa a ter misericórdia, amor, bondade, benignidade, mansidão, paz. Você é humilde de espírito. E isso é uma vida que, em absoluto, não satisfaz ao mundo. Qual é a consequência? A consequência é a perseguição. A consequência é a perseguição. Não tem o que fazer. Você se torna um sujeito, com certeza, não muito bem quisto.
não muito bem quisto. Então, eu preciso de você na próxima lição, meu amado professor, para destacar estas habilidades que existiam na igreja primitiva. E destacando essas habilidades que existiam na igreja primitiva, é lógico que você vai colocar no próximo domingo a tua igreja diante de um espelho e que vai trazer efeitos muito positivos. Muito positivos. O que eu estou falando? No domingo passado, após ministrar na Escola Bíblica Dominical aqui no Gama, aqui na sede, eu estava conversando com minha esposa e minha esposa falou algo que me chamou muita atenção. Ela disse, meu bem, minha esposa, ela disse, meu bem, eu depois de uma lição como essa, eu me sinto envergonhada. Eu me sinto envergonhada. O cristianismo que nós estamos vivendo, ela chegou a brincar, minha esposa chegou a brincar dizendo, se um cristão do primeiro século encontrasse com a gente, ele ia rir da cara da gente. Ele ia dizer, vem cá, é isso aí que vocês estão vivendo? É esse cristianismo? Ele ia rir da cara da gente. E eu passei o dia pensando nisso, eu passei a semana pensando nisso. Mas glória a Deus, glória a Deus. Talvez nós estejamos em um momento histórico bem diferente do momento histórico que nossos irmãos viveram. Graças a Deus a gente não tem uma perseguição aberta, clara, específica ao cristianismo. As perseguições ao cristianismo no Brasil, elas são veladas, elas são escondidas, né? Mas tem muita gente morrendo por causa do evangelho no mundo. E Paulo chegou a dizer aos irmãos em uma de suas cartas, no momento agora não me lembro que carta foi, mas Paulo chegou a dizer, ore pelos governantes, ore para que tenhamos paz, e tendo paz nós possamos divulgar o evangelho. Então, glória a Deus que nos está dando paz. Mas eu creio que as lições estão sendo uma bênção na sua igreja, na medida em que elas estão colocando o amado irmão e seus alunos diante do espelho. E a gente está revendo tanta coisa, né, irmãos? Tanta coisa. Absolutamente muita coisa. E nessa próxima lição, nós resolvemos fazer uma análise político, social e religiosa dos motivos que estavam por trás de tanta perseguição à igreja primitiva. E dividimos da seguinte forma. A partir da página 42 você encontra. Você tem, em primeiro lugar, o estilo de vida diferente da igreja, que era um estilo de vida completamente amoroso e que, de alguma forma, incomodava muito o povo da época. Eu fiz questão de destacar na página 44 a questão relacionada aos escravos, porque os cristãos tratavam os escravos de forma diferenciada. A questão relacionada às crianças, porque tratavam de forma diferenciada. E a questão relacionada ao casamento e à sociedade conjugal, né? E a posição dos queridos cristãos era tão diversa quanto a posição existente que causava mal ter tanta luz na cara, né? Se nós fôssemos romanos na época do primeiro século, e eu, soldado romano, por exemplo, vendo outro soldado romano que é cristão, ajudar crianças, ser bondoso, ser amoroso, rapaz, aquilo me incomodava. Aquilo simplesmente me incomodava. Aquilo me tirava a paz.
Porque é muito difícil você viver numa sociedade demoniacamente dominada, e você vê alguém que está liberto daquele conjunto de ações, de atos, de forma de viver, e que vive muito bem e é amoroso. Aquilo te causa mal. Sério, aquilo te causa mal. Psicologicamente isso existe. E você passa a ser alguém que ataca, passa a ser alguém que fere, passa a ser alguém que, obviamente, vai desenvolver perseguição. Então não havia o que fazer. A igreja, no primeiro século, ela demonstrava um amor tão grande que ela causava um impacto muito positivo, que todo mundo ficava, meu Deus, que povo é esse? Né? Mas ao mesmo tempo negativo, porque isso traz sentimentos não tão nobres daqueles que não fazem e não vivem assim. E não vivem assim. Agora, obviamente que em razão disso, uma série de difamações começaram a ser difundidas. Deixa eu lhe explicar isso. É muito legal, é muito legal. Na medida em que você não é tão bom quanto fulano de tal dos Anzóis, na medida em que eu não sou tão bonito quanto o ciclano de tal dos Anzóis, e na medida que eu não tenho tudo que o outro tem, vê como é a vida. A inveja me leva não a positivamente querer reagir. Epa, peraí, esse cara é assim por quê? Bem, ele é assim porque lê bastante, então vou ler também. Esse cara é assim por quê? Porque ele tem um físico razoável, porque ele treina, ele corre, ele cuida do corpo. E aí, o que se espera de mim? Que eu aprenda e vá e corra e cuide do meu corpo. Mas não. A humanidade é tão caída, o pecado nos fez seres tão desprezíveis, que infelizmente a gente parte para a agressão. Como assim parte para a agressão? A igreja, ela era uma luz tão grande brilhando, que não se permitia a agressão sem motivo. Então, o que você faz? Difamação. Difamação. Então, veja que eu quis, em primeiro lugar, demonstrar para vocês, amados irmãos, que vão ministrar no próximo domingo, que o estilo de vida da igreja era um estilo de vida diferente, mas era tão amorosa, que por si só não permitia a agressividade global, permitia uma agressividade individual, na medida em que o indivíduo era rejeitado, o indivíduo era não muito bem quisto. Mas é lógico que viria naturalmente a agressividade pela difamação. Então, já que eu não posso retirar dele ou dela que eu estou vendo todos os predicados positivos, vou começar a mentir. Sim, vou começar a mentir. Começo a falar mal, começo a dizer fatos errados, começo a divulgar fatos inverídicos, começo a elencar aquilo que não existe. Compreendeu? É interessante. Se nós, seres humanos, pudéssemos aprender com as limitudes que temos e a grandeza dos outros, a gente iria longe. Aí o que acontece? A gente tem uma natureza tão caída que, ao invés de aprender para a positividade, a gente olha e vê e ataca com negatividade. Ao invés de a gente melhorar, a gente quer atacar para o outro piorar. Então é mais ou menos assim. O indivíduo estuda, tem as melhores notas. Eu, ao invés de me visualizar no exemplo dele e também começar a estudar para melhorar de notas, eu faço o contrário.
eu não me apego ao exemplo dele. Eu começo a difamá-lo, dizendo, não, ele cola, não, ele tem um caso com a professora e por isso ela dá nota melhor. Não, ele só tira nota isso porque é o filho de fulano de tal, então deve ter acesso às provas da escola. Isso é difamação. Isso é difamação, né? O outro tá lá com um físico invejável, treinando todo dia, correndo todo dia. E aí eu, com essa gordura inteira, com ciúmes, eu olho para o outro e digo assim, não, esse negócio de exercício tá com nada não. Esse cara aí toma bomba, rapaz. Ele toma bomba, ele toma anabolizante para crescer o músculo. Pelo amor de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com a igreja. A igreja brilhava tanto, 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 que as perseguições, obviamente, começaram por difamação. Difamação. Eu coloquei de forma muito direta e concreta aqui as difamações que existiam no primeiro século. E não fui eu que escrevi isso aqui não, tá? Isso aqui foi escrito pelo professor Bruce Chaley, tá? O que escreve História do Cristianismo ao alcance de todos. E o professor Bruce disse que nós éramos difamados, em primeiro lugar, diziam que nós vivíamos em o quê? Imoralidade. Só porque chamávamos todo mundo de irmãos, só porque nos abraçávamos, beijávamos. Então eles diziam que existia no meio nosso imoralidade. Todo tipo de imoralidade. A segunda acusação era de canibalismo. Essa é fantástica, né? Canibalismo dói no coração. Na medida que a gente dizia que estava comendo o corpo de Cristo e bebendo o corpo de Cristo, os pagãos estavam dizendo que a gente simplesmente era canibal, que alguém era morto ali, um tal de Cristo, e esse alguém que era morto ali pela gente, a gente comia a carne dele e bebia do sangue, que a gente era esse tipo de povo. Agora, de todas as acusações, a mais engraçada era a acusação de ateísmo. Como assim ateísmo? Vamos lá. Na medida em que o cristianismo tinha Cristo como Deus, que ressuscitou, que veio, que morreu e ressuscitou, então eles não compreendiam como é que a gente não tinha 500 mil deuses como eles tinham. Império Romano tinha Júpiter, Saturno, Netuno, Plutão, tinha Apolo, tinha Afrodite, tinha Deus para tudo. Absolutamente Deus para tudo. E a gente tinha o quê? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E aí o que acontece? Pelo fato da gente não ter um Deus para cada coisa e ter um único Deus e Senhor, simplesmente eles nos chamavam de ateus. Eles nos chamavam de ateus, de ateísmo. E meu Deus do céu. Agora veja, não estou tirando isso do nada, eu estou tirando de livros de história da igreja escritos por homens absolutamente que sabem o que escrever, né? São bacharéis em história, são mestres em história, doutores em história. Alguns são pós-doutores em história. Então é gente que leu 500 vezes mais que nós e que sabe o que escreveu. Isso aqui existiu mesmo. Isso aqui existiu mesmo. Vamos lá, lembre-se. A primeira perseguição contra nós foi feita por quem? Foi feita por Nero, o imperador Nero, né? E o imperador Nero, ele simplesmente nos atacou pelo nada. Fogo na cidade de Roma. Quem fez isso? Os cristãos. Já estão falando mesmo mal deles, já estão falando que são imorais, já estão falando que são canibais, já estão falando que são ateus, então vamos botar para quebrar.
Interessante, né? As difamações contra nós no primeiro e segundo séculos da igreja, então do ano 1 até o final do ano 200, é interessante essas difamações que vieram contra nós, irmãos. E primeiro era a má língua do povo falando da gente. Mas ninguém nos perseguia até esse momento de forma institucionalizada, de forma política, de forma a atacar um grupo porque faz parte daquele grupo, porque perseguição individual sempre existiu. Sempre existiu. Agora, uma perseguição generalizada, perseguir um grupo porque é daquele grupo, não existia, até porque a gente tratava muito bem de todos. A gente tinha muita luz, se lembra? Eu botei isso aqui no ponto 2.1. A gente tratava muito bem os escravos, as crianças, levava a sério o casamento. A Bíblia chega a dizer, Jesus chega a dizer, que é para amarmos nossos inimigos. E a igreja no primeiro século levou isso tão a sério que esse fato ocorreu mesmo. Então, no início, a perseguição não era localizada geograficamente, não era institucionalizada, porque, apesar de falarem muito mal da gente, a gente tinha um exemplo de vida que contradizia a linguagem má. Então muitos ficavam pensando assim, não, peraí, mas como é que tem canibalismo no meio deles se eles cuidam das viúvas que a gente não cuida? Se eles cuidam dos soldados semi-mortos que a gente não cuida? Se eles cuidam das crianças abandonadas? Né? Como é que tem isso? Então você não tinha uma perseguição forte já em cima disso. Mas é lógico que com base nesse mal dizer, as perseguições começaram. Foi só uma questão de oportunidade política. Nero teve a oportunidade, Nero não sabia o que fazer, porque botaram fogo em Roma. Eu sou daqueles que, apesar de existir gente que fala o contrário, eu sou daqueles que acreditam que foi Nero que botou fogo em Roma. E aí o que acontece? Ele bota a culpa nos cristãos, em razão de quê? Em razão de todas essas difamações que existiam. Agora, chegou um momento em que a perseguição tomou amplitude de império. E aí o que ocorreu? Vamos juntos. E aqui está o problema mais sério, que é o 2.3, César, o problema mais sério. Vocês sabem perfeitamente que o diabo, a antiga serpente, não brinca em serviço. E se tem uma coisa que o diabo trabalha de forma inteligente, é a questão do ego pessoal. Imagine que você é o primeiro no Império Romano e que um mundo inteiro civilizado está nas suas mãos. O mundo inteiro civilizado está nas suas mãos. Alguns historiadores, irmãos, chegam a dizer que perto de 80 e poucos % da população do mundo na época estava dentro do Império Romano. Cara, eu não sei se é verdade, eu não sei da precisão desse número. Mas eu sou daqueles que creem que mais de 60%, sim, da população do mundo vivia no Império Romano, porque o Império Romano era o que havia de mais desenvolvido em absolutamente tudo. Quem não queria viver no Império Romano? Ah, meu amigo, era viver, tá, tudo bem, como escravo, tudo bem, não é legal, mas mesmo como escravo era uma vida muito melhor do que aquela fora do Império Romano, no meio dos bárbaros. E aí o que acontece? Raciocine comigo. Se você é o imperador do Império Romano,
Você tem nas suas mãos o que ninguém teve na história. O maior poder de todos os tempos. Então, para um indivíduo desse, ter o ego massageado era a coisa mais rápida do mundo. E para um indivíduo desse, ter o coração tomado pelo diabo é mais rápido ainda. Então, raciocínio. O que o diabo fez? O diabo viu que as perseguições dentro de Jerusalém não estavam trazendo efeitos. Você já viu isso comigo. Porque o povo estava fugindo, estava crescendo, fugindo e alcançou o império. Como é que o diabo então vai trabalhar para que o cristianismo morra no império? Tornando o cristianismo algo perigoso para o imperador. Então, quando os imperadores começaram a ver que o cristianismo estava avançando e que a religião romana estava diminuindo, os templos pagãos, os templos aos deuses romanos estavam diminuindo, e que a economia que girava em torno de toda a religiosidade estava caindo, então começaram a se preocupar bastante e, com base em difamações, acabou, meu amigo, começaram a simplesmente perseguir os cristãos. Mas chegou um momento em que os imperadores, tomados pelo diabo, tiveram seu coração tão orgulhosos que se consideraram deuses ou semideuses. E aí o que acontece? Criaram o que nós chamamos de culto ao imperador. E obrigavam a todos que estavam no Império Romano a fazerem um gesto relacionado ao culto do imperador. O culto do imperador. Que era um gesto simples. Era tão somente se ajoelhar perante as autoridades que representavam o imperador, era sacrificar ao imperador e pronto, você estava liberado. Mas olha que interessante, olha que interessante. Eu fiz questão de colocar isso na página 46. Vá comigo à página 46, por gentileza. Vamos lá, lá em cima no início. O império se estendera do rio Eufrates ao mar da Irlanda e dominava da Alemanha ao norte da África, da Espanha ao Egito. Como mantê-lo em unidade? Como poderia o espírito de um só império brotar na vida de povos tão diversos? Obviamente, né? Não há força tão significadora quanto a força de uma religião comum. E o culto a César estava ali, bem à mão. Nenhuma das crenças antigas e regionais tinha a mínima esperança de se tornar universal, mas Roma era universal. Como consequência, o culto ao imperador tornou-se a pedra angular da política imperial. Ele foi deliberadamente organizado em cada província do império, e em toda parte surgiram templos à divindade do imperador. E aí eu fiz questão de, aqui ao lado, simplesmente colocar algo que é fundamental que teu aluno saiba. Vamos lá. Então, página 46, a segunda coluna. Vamos ler. Vê-se que o culto a César era basicamente um teste de lealdade política, que permitia saber se um homem era ou não um bom cidadão. Se alguém se recusasse a participar da cerimônia de reconhecimento de César, era automaticamente rotulado de quê? Traidor e revolucionário. A exaltação do imperador, portanto, criou um problema para os cristãos. Eles não deixavam de orar pelo imperador em suas reuniões, mas não oravam para ele em particular ou em público. Então, olha que interessante. Nós sempre oramos por César, oramos porque o apóstolo Paulo tinha ensinado a orar pelas autoridades para ter paz. Agora, orar por ele para que Deus tenha misericórdia. Não orar a ele.
Então se difundiu em todo o império templos a César. E o fato de você ir uma vez ao ano a esse templo, dedicar oração, louvores, invocação a ele e orar a ele, era o culto a César. E obviamente, meu amigo, cristão nenhum faria isso. O diabo então teve absolutamente tudo em suas mãos. Tudo em suas mãos. E aí começou a parte mais terrível e voraz das perseguições. Porque diante de César, ninguém se dobraria. Quando um cristão chegava e tinha que dizer César é o Senhor, ele dizia Cristo é o Senhor. E aí imediatamente era absolutamente morto. Então, olha que interessante. Esses foram os motivos da perseguição. Quando você analisa os motivos da perseguição, é incrível você ver quão diferente é o cristianismo de todas as outras religiões. A gente estava sendo perseguido, né, porque estava matando os outros com bombas. Não tinha cristão bomba. A gente estava sendo perseguido, né, porque estava tentando destruir o Império Romano. Ninguém estava destruindo o Império Romano. A gente estava sendo perseguido por ser pessoa que vivia muito acima da moralidade e vida comum da época. Estava sendo perseguido porque nos difamavam e falavam mal, e estamos agora sendo perseguidos porque não nos dobramos a César. É realmente um povo que vive para a glória de Deus. E aí eu coloquei uma das histórias mais lindas que foram escritos sobre a perseguição a cristãos, para você ter uma dimensão. Na parte norte, bem norte do Império, existia um destacamento um destacamento do Império Romano na parte norte, e nesse destacamento, com mais de 1000 soldados cuidando ali da fronteira norte, 40 soldados eram cristãos. E é muito interessante porque vieram e chegou o momento de fazer o culto a César e eles não fizeram. E aí a história diz que eles tiveram que se despir, apanhar e etc. Tiveram que se despir e depois entrar num rio geladíssimo até morrer. E os romanos, de forma maldosa, para ainda tentarem influenciá-los a abrir mão da morte e ir e se dobrar perante César, era só fazer isso, se dobrar perante César. Eles ainda colocaram uma caldeira com água quentinha, que qualquer um que quisesse sair viesse, teria água quentinha, né? Dos 40 soldados, um saiu, um abriu mão de Cristo, e quando foi para a água quentinha, teve choque térmico e morreu. E um dos que estavam vigiando os 40 se converteu a Cristo naquele momento. E foi para a água, e ali nós tivemos os 40 mártires do gelo. Aí esse ponto aqui da revista, esse ponto 3, essa história linda, esse eu quero que você leia com o seu aluno. Esse eu quero que você leia com o seu aluno, tá? E lê com calma, lê com fluência, com vontade. Coloque no slide, vai lendo. E é uma das histórias mais lindas sobre mártires cristãos. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Esse estudo número 5 vai ser algo maravilhoso, porque quando você terminar, o teu querido aluno vai chegar em casa e vai passar uma semana perguntando a si mesmo: meu Deus, será que eu tenho vida cristã? Né? Será que se eu vivesse no primeiro século, será que eu conseguiria? Irmãos, ninguém sabe, nunca sabe.
O que é importante é ver que igreja extraordinária era essa do primeiro século e lembrar a eles que, obviamente, nós estamos no século 21 para também fazer a diferença. Para ser amoroso, para ser correto, para ser íntegro. E se em decorrência disso vier alguma perseguição, então louvado seja o nome do Senhor, bem-aventurados sois vós, quando mentindo falarem todo mal contra vós, vosso reino, né? Vosso reino, em primeiro lugar, ó Cristo. E se é necessário passar, então, louvado seja o nome do Senhor. Mas é bom que essas dimensões fiquem corretamente nos olhos do seu aluno, para que eles possam entender o que ali está. E com essas dimensões, na presença do seu aluno, você vai conseguir de forma extraordinária colocar na mente dele quão preciosa era a igreja primitiva. E eu preciso muito disso, porque o estudo número 6 também é maravilhoso, levantando o escudo da fé, mas, obviamente, o estudo 7 também, com o crescimento da igreja e etc., até chegarmos ao estudo número 8, que é uma pancada, irmãos. Uma pancada e o início da derrocada e da queda. Tá? Então, uma boa aula para você, um excelente estudo. Deus te abençoe muito no próximo domingo. E a paz, Senhor. A paz, Senhor.